gente linda! Nossa quarta chegou. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Espaço Feminino. Sempre você nos ajuda a conduzir um programa muito melhor. E esse programa é para você. Hoje vamos falar sobre política. Quando o diálogo deixa de existir e aí descamba para um cenário que a gente tem assistido com muita frequência de intolerância, de brigas e até mesmo de violência. Muita gente anda com um ânimo acirrado. E aí a gente quer entender por que a gente chegou nesse ponto. Será que esse clima que compromete até mesmo as relações vai perdurar? Como dar, ou se é possível, dar uma trégua a tudo isso? A gente fala sobre isso com especialistas que fazem as suas análises e eu quero ouvir você também. Participe conosco pelo nosso WhatsApp, manda aí o que você pensa disso tudo pro 34 99947 4515. Vamos falar também sobre signos do zodíaco, as características de cada um. Aqueles que são mais pacientes, os mandões, que é difícil, sabe, de lidar, tem a ver com o signo? Sim. A taróloga vai falar e explicar pra gente por quê. Vamos falar dos mais bem resolvidos. E mais, tem alguma dúvida? Quer saber sobre o seu signo? Quer saber das influências? Aproveita então que hoje é dia. Quem participa comigo concorre a presentes. Na verdade, tem que acertar a nossa charada. E hoje vamos dar 2 presentes para as 2 primeiras pessoas que acertarem as perguntinhas do dia. Nós vamos dando dicas para vocês ao longo do nosso programa. Fiquem ligados, porque a primeira pessoa que matar leva um presente, uma cesta da Copatos. Está aqui. Olha que delícia. E o objeto está aqui dentro, a cesta Copatos. A primeira pessoa, então, leva a cesta Copatos. A segunda pessoa que acertar a charadinha... Gente, olha que incrível. Eu queria ser essa pessoa também. Levar uma cesta Copatos e levar esse kit maravilhoso do Attractive. Tem perfume, tem hidratante corporal e ainda tem um batom líquido aqui dentro. Olha que presentão da Água de Cheiro, Patos de Minas para você. Então participe conosco, viu? Eu de cara já vou entregar a primeira dica. Vamos colocar aí na tela para você já ir pensando o que será isso. Muitos têm cheiro? Aquela primeira dica que é bem geralzona, que a gente fica pensando em tudo e mais alguma coisa. Será o que é? Vou perguntar para você, Ézio. A cara dele é assim, ó. Vai ajudar? Mostra aqui o Gustavo, por favor. Vai lá. O que você acha que é, Gustavo? Percebe que ele veio para dentro, literalmente, do cenário. Você quer sentar no sofá também? Não precisa não, tá bem aí. Fala lá, muitos têm cheiro. Chuta uma coisa. Sabonete. Não vou falar nesse momento. Você sabe que uma vez eu já contei o que era antes de terminar. Tudo, né? Pois é, eu tô assim agora concentrada, porque eu não posso contar, não vou contar. Já dei uma dica, já manda seu palpite. As 2 primeiras pessoas, então, uma leva a cesta Copatos, outra leva presente da Água de Cheiro, só pegar a autorização ou presente aqui conosco na NTV. E por falar em Água de Cheiro, tem recado para você, porque essa marca é maravilhosa. Eu falo porque eu conheço muito bem a Água de Cheiro. E a Água de Cheiro está de volta a Patos de Minas. E a gente trouxe aqui alguns produtos dessa marca completíssima, dessa marca que prima pela qualidade, dessa marca que imprime marca, porque os cheiros, a qualidade dos produtos são incríveis. E olha que eu conheço muito essa marca, que volta a Patos de Minas. O Yuri e o Edu estão lá à frente dessa loja, que é uma delícia, que tem de tudo e mais alguma coisa que a gente adora. Aqui em Patos de Minas, a Água de Cheiro fica na General Osório 154, que é em frente à loja Zema.
Passa lá para você conferir. E aqui a gente colocou uma amostra, uma pequena amostra do que a gente tem na água de cheiro. São os perfumes clássicos. Esses aqui são incríveis. Difícil uma pessoa que não conhece e que não se apaixona. Tem aqui, ó, por exemplo, o Absinto, o Attractive. Mudou a embalagem e esse cheiro é maravilhoso. É muito bom esse perfume. Tem tanto feminino quanto masculino. Tem ainda água fresca. Tem muitos outros que são marca registrada e campeões de venda porque tem um cheiro simplesmente incrível. Tenho certeza que se você não conhece, quando experimentar, vai se apaixonar. E olha que esse mês de novembro, o mês todinho de novembro, tem descontos muito especiais porque a água de cheiro Patos de Minas entrou na Blue Friday. Então são mais de 100 produtos por até metade do valor. Então é hora de você experimentar, conhecer, aproveitar esse retorno da água de cheiro, essa marca já conhecida por tantos que tem ainda novidades. Essa linha aqui, ela é apaixonante. Eu tenho um desse aqui, que é o Esmeralda. São cheiros maravilhosos. Esse também, que é o Rubi, gente, eu tô apaixonada com esse perfume. Fora isso, a gente tem linha de maquiagem, a gente tem linha de hidratante corporal, tem o Body Splash para você combinar o cheiro e a fragrância. Tem linha de importados também, na água de cheiro Patos de Minas. Então, vá à loja, confira as novidades, experimente, se encante e deixe marcas. Repetindo o endereço para você, na General Osório 154, em frente à loja Zema. Água de cheiro, beleza brasileira, agora de volta a Patos de Minas. E lembrando para você aí, quem participar conosco então do nosso programa, adivinhar a charada, a segunda pessoa que acertar vai levar um kit incrível da água de cheiro Patos de Minas. Agora vamos combinar assim. Vou para o intervalo, rapidinho. Já já eu volto com o nosso programa Espaço Feminino. De volta com o nosso programa Espaço Feminino e agora o assunto é política e não políticos. Nós vamos falar das consequências, principalmente, desses discursos de intolerância que acabam também comprometendo relações e o que a gente pode esperar desse cenário. Será que é uma situação que as autoridades conseguirão pacificar? Não. E como devemos nos postar diante a tudo isso? Sobre essas questões, eu converso com a doutora Laís Locatelli, ela que é psicanalista, pós-doutora em Direito. Como vai, doutora? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos que estão aqui assistindo a NTV. A gente agradece a sua participação para falar de um assunto importante também, até porque esse tema, política, tem pautado as discussões. Obviamente, a gente vem de um período eleitoral, de muita movimentação no cenário político, e a gente também percebe desfechos não tão interessantes, principalmente quando a gente fala de democracia. Doutora, eu quero saber o seguinte: essa postura, essa situação, esse cenário que a gente vê aí de muita intolerância por parte de alguns, é algo que é fruto desse momento aflorado ou tem uma data para acabar com as pessoas aí apaziguando os ânimos com o andar, com o passar do tempo? Acredito, Ludmila, que esse momento é uma polarização entre o que a gente considera ser bom e mal. E claro, que cada grupo acha que está do lado do bom e que o mal está fora. Então a tendência natural é que isso vai diminuindo com o tempo e com o passar do tempo. É claro que
esse movimento todo político desse ano eleitoral talvez tenha nos aberto uma certa consciência política que nós somos partícipes mais do que nunca. Então, nós nos sentimos parte, nos manifestando, falando sobre, discutindo, brigando nos grupos de WhatsApp e de todas as formas possíveis de comunicação, tanto as diálogo e comunicação com palavras e outras mais como ações, como crítica, como movimentos mais radicais. Pois é, doutora, tem essa questão de um ditado antigo falando, né, política não se discute, até temendo como que se dará as consequências desta conversa. Mas a gente tem percebido aí que não dá para fugir do assunto, até porque a política atinge todo mundo, afeta a todos nós cidadãos. Mas a gente vê essa situação, assiste a muitos episódios, até mesmo violentos, episódios que um lado, vendo tudo isso, aprova e o outro lado reprova, um país dividido. E talvez o grande desafio do presidente que assuma, principalmente nesse cenário até mesmo de hostilidade, é tentar unir ou mesmo pacificar. É possível? Será possível? Acredito que nós entramos nessa discussão, Ludmila, não para dialogar, mas para realmente conflituar. Me parece também que a nossa agressividade está indo toda para esse local de destino, nesse momento, que está impregnando as nossas vidas. Assim. A gente liga a TV, é muito sobre isso, é no telefone, é nas redes sociais, é nas escolas, então nós estamos nos politizando. Acontece que essa fragmentação, ela tende a ter resultados muito negativos, porque ela está deixando marcas profundas, não só entre relações de grupos, mas também nos destinos de turismo, nos comércios, nos lugares que estão sendo acessados, nos lugares que estão sendo boicotados também. Então, a consequência econômica disso é importante, a consequência psíquica disso é importante, e as nossas relações, acredito que muitas não vão ser recuperadas ou restauradas depois dessa eleição. Estou vendo na clínica muitas rupturas definitivas de relacionamentos, tanto com grupos sociais, ou de trabalho, ou de amigos, como de relacionamentos mais de um a um, mais de amizades, ou até institucionais. Um papelzinho. O doutor, é impressionante também nessa questão até do boicote, nesses estigmas dados às pessoas, até quem não se mostrou nessa polarização ou não está em pontas, tem outra vertente política, tem outra ideologia ou crença política, acaba sendo levado por esses movimentos muito reprodutores e produtores de fake news e encaixados, seja em listinhas, seja na proliferação dessas notícias falsas, o que traz consequências danosas também para a vida dessa pessoa que está lá no meio e não está sabendo nem o que está acontecendo em meio àquela artilharia. Acredito que também há essa pressão de posicionamento, como se nós tivéssemos que estar de um lado contra o outro. Percebi muito isso através das redes sociais e toda a movimentação que se fazia parecia haver uma demanda. Ou você está conosco ou está contra nós. Creio que isso é muito perigoso, porque a questão do voto como um espaço íntimo e neutro, onde é um lugar de pensamento e de convicções pessoais, está tão exposto e tão pressionadamente para ser exposto. Quem está mais nas redes sociais sofre mais com isso, tanto nos boicotes, como o que pode falar, o que não pode falar. Isso é muito importante a gente destacar também, além das fake news, mas a importância de poder se manifestar. Outro ponto que me parece muito definitivo, Ludmila, é saber como é que, a partir de agora, a gente vai utilizar toda essa força, esse desejo de comunicar, esse desejo de participar politicamente, que seja saudável.
Acho que esse é o grande desafio desse momento, né? Para onde direcionar tudo isso? Eu convido também para essa nossa conversa, junto com a doutora Laís Locatelli, a Juliana Fratini, ela que é cientista política, fala conosco também à distância. Boa Uma noite, caixinha Juliana. pra pôr como suporte. Nos Não, assiste então bem dá por aí? suporte. Vamos ver se a gente tem imagem da... Então, na hora que ela estiver no ponto, Adriana, você pode jogar para a gente já saber, para que ela participe também desse diálogo e a gente possa entender um pouco desse nosso percurso, dessa nossa caminhada até esse momento em que a gente vê aí esses juízos de valores, essas impressões impregnadas aí também, movidas muitas vezes por esse discurso de agressividade, de intolerância, que, como bem a Laís colocou, tem afetado as relações familiares e, às vezes, de uma forma permanente. Falando disso, Laís, hoje eu escutei um relato de uma pessoa que os pais tinham uma vertente diferente, política, e essa pessoa preferiu cortar a relação familiar do que buscar um diálogo ali de uma boa convivência, às vezes até deixando essa questão política apaziguar, acalmar, para depois colocar novas impressões, mas acabou preferindo um rompimento até numa relação aí consanguínea do que proliferar esse discurso dentro de casa. Você, como profissional que atende também, como é que você vê esse tipo de postura? Estou vendo isso de uma forma muito frequente, Ludmila, no sentido de, às vezes, é tão invasivo e agressivo o processo de convencimento, pressionando o outro a participar de um grupo ou de outro, já que está tão fragmentado assim, romper, tomar uma distância onde permita que a gente possa ter mais autonomia. A grande questão que fica é o que resta depois que nós vamos passar por cima das nossas relações de uma maneira assim tão definitiva. Porque nós estamos nos ofendendo, nós estamos nos humilhando, nós estamos nos classificando uns aos outros. Como conciliar isso depois que esse momento político de paixões e identificações tão exacerbado passar? Porque ele vai passar em algum momento, como sempre passam, né? Mas eu acredito que é um movimento de muitas paixões agora também. Não sei se estivemos tão apaixonados por política depois dos diretas já, né? De estar nas ruas, de estar nas redes sociais, de estar no meio de comunicação, nós estamos em todo lugar falando disso sem cessar. Doutora Laís, a gente sabe que numa democracia, até para que ela se fortaleça, são necessárias esses pontos de discussões e pensamentos diferentes, até para buscar nesse entendimento, nesse movimento, aquilo que é melhor para o desenvolvimento de uma sociedade, de um povo, de uma nação. Muitas pessoas que se dizem democráticas não aceitam, não concordam, torcem o nariz para a opinião alheia. Isso é um cenário também, uma prova, ou faz parte desse momento de ânimos acirrados, quando então a pessoa não tem essa figura democrática que às vezes prega como ser interessante para um sistema em que todos possam ter a sua opinião, ter a sua postura respeitadas numa sociedade. Nós lutamos tanto, né, Ludmila, dentro do Brasil, para chegar no momento de ter o voto secreto, de ter o voto democrático, de ter a pluralidade política. Nós somos um país que nós temos uma riqueza política enorme, nós vemos todas as formas de pensamento, as estruturas de Estado representadas dentro do parlamento, em maior ou menor medida, estando na corrida presidencial, participando do mundo político. Nos toca também respeitar quem pensa e quem vota diferente da gente. Isso é um grande desafio a partir do momento que, se estamos separados entre bons e maus, entre aqueles que estão certos e os que estão errados, aquele que está no outro grupo pode perder o meu respeito.
Aqui nós estamos nesse momento, então nós estamos muito perdendo o respeito e admiração um pelos outros, no sentido de que se isso está separado, eu não posso estar em uma boa comunicação com o outro lado. Esse é um momento muito delicado e me parece que se nós não encontrarmos um meio termo, um estado mais civilizatório, como diz Freud, de abrir mão das nossas paixões, os conflitos acabam se perpetuando em menor medida, né, a partir do momento que o tempo vai avançando, mas muitas relações acredito que se perderam nesse caminho. Bom, doutora, então, diante a esse desfecho e de consequências que teremos a curto, médio e longo prazo, porque a política sempre pauta as nossas discussões cada vez mais e mais apaixonadas e mais presentes, seja entre os mais jovens, entre os mais idosos também. Então, quais seriam as estratégias adequadas para os governantes nesse momento conflituoso e também entre as famílias, entre os amigos, entre a sociedade que da outra ponta também busca ou pelo menos deveria buscar um ambiente mais saudável, um ambiente em que as pessoas pudessem dialogar com tranquilidade em casa, sem tanta hostilidade. Podemos utilizar esse momento para fazer aquilo que todo cidadão pode fazer, que é a fiscalização dos agentes do poder, tanto os que receberam o nosso voto, como aqueles que não receberam o nosso voto. Então, todos os parlamentares, tanto quanto o presidente como os ministros, podem estar sendo observados, nós podemos estar fiscalizando, acompanhando o trabalho deles e discutindo mais sobre a política do que conflitando sobre os políticos, porque eles são representantes de uma coisa muito maior, que eu acho que a gente esquece, que eles são o representante do Estado, no caso do presidente, e eles são, e dos ministros, etc. E são os representantes do povo, no caso dos parlamentares. Então, eles estão representando algo muito maior que eles mesmos, né? Freud tem uma frase muito interessante, um pensamento muito interessante, que é o lugar que nós podemos colocar um outro igual, um outro ser humano. Ou seja, o professor Renato Dias Martins fala o seguinte, simplificando essa ideia, que é: nenhum ser humano é digno de idolatria. Nós não estamos falando aqui de um personagem a ser amado, um personagem a ser odiado. Nós estamos falando de estruturas políticas que vão organizar o nosso Estado. Então, o que nós temos que buscar? Que isso seja bem feito, que seja um trabalho bem feito, que representem bem o nosso país, né? E que esse bem comum chegue a todos da melhor maneira possível, mesmo com interesses diferentes e antagônicos, mas que podem ser conciliados dentro de um Estado com a riqueza e com o tamanho do nosso. Que é claro que vão ter diferenças muito importantes, né, Ludmila? Assim, porque nós somos um país de diferenças. E muitas diferenças. Bom, doutora Laís, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa Espaço Feminino, sempre muito assertiva, sempre com palavras que nos levam à reflexão, em busca aí de nos conhecermos melhor, de fazermos uma leitura mais assertiva do que nos cerca, para que possamos aí esperar dias melhores, cenários de paz, amor e principalmente respeito entre as pessoas. Obrigada, é um prazer sempre conversar com você e eu te espero mais vezes aqui no programa e também no nosso departamento de jornalismo. Muito obrigada, Ludmila. Só para deixar uma palavrinha final, que nós possamos fazer disso um processo de conhecimento e de participação política e não de conflito entre políticos e blocos políticos. Fica o meu abraço e meu muito obrigado. Que evoluamos com relação a isso, deixemos a paixão um pouquinho de lado e levemos para outros sentimentos que não acirrem, como em muitas situações que estamos assistindo agora, infelizmente. Obrigada, doutora. Muito obrigada.
A gente conversaria também com a cientista política, a Juliana Fratini, mas a gente teve um problema de conexão com ela. Se a gente conseguir estabelecer, eu chamo ela para ela dar um panorama geral sobre essa questão. Mas a gente vai para o intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu vou dar a segunda dica para você tentar acertar o que a gente tem na cesta Copatos. E aí tem um presente, tem uma cesta de delícias Copatos e também tem um kit da água de cheiro, um Attractive. Tem perfume, loção hidratante, batom líquido. As duas primeiras pessoas que acertarem, uma leva a cesta Copatos e outra, então, kit da água de cheiro. Segunda dica na tela para você. Evita a perda de água. O que será? Daqui a pouco a gente volta com mais dica para você e também mais espaço feminino falando de signos. Gente linda, tô vendo aqui os palpites de vocês, muita gente participando aqui. A ganhadora da semana passada do kit água de cheiro, deixa eu ver, cadê ela? A Beth, ela mandou até foto aqui, já perdi perdi a conversa, Beth. Coloca um pontinho aí pra conversa subir, pra eu mostrar a você que ela ficou tão feliz. Ela falou, tava sem perfume, ganhou um perfume maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Não vi ainda. Mas as pessoas mandando, aqui. Deixa eu mostrar. Mostra a Beth aqui, com toda feliz com o presente dela da água de cheiro. E hoje tem mais kit para você, da água de cheiro Patos de Minas. Obrigada, viu, Beth? Sempre uma querida participando conosco. E as pessoas estão mandando palpites, dizendo que tem cloro, tem sabonete, tem desodorante e muitas outras aqui que eu tô lendo e observando. Será que tem isso? Protetor solar, esmalte. Vou colocar a terceira dica na tela para vocês imaginarem e tentarem acertar. Não disse que nenhum desses palpites aqui é verdade, eu só estou dizendo o que eu recebi até agora. Dica 3. Evita o ressecamento. Evita o ressecamento? De quê? Não vou falar também. Aí já tá muito fácil, não tá? Até o Ézio já acertou. Acredita? Agora é isso. Agora eu acho que dá tranquilo para acertar. Então manda seu palpite, daqui a pouco eu conto tudo para vocês que participam conosco aqui no nosso programa Espaço Feminino. Beijo no seu coração. Gratidão de verdade pela sua companhia, que é muito importante. Vamos falar de signo? O que eles têm a dizer sobre todos nós? Claro que vem ela, que entende muito desse assunto e vem falar, então, de muitas impressões, até mesmo de como o eclipse, mudança de lua, nos influenciam também. Ale, como vai? Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Felicidade de novo estar aqui. Nossa taróloga, que vai aproximando do fim do ano aí. E mês que vem, eu já estou mais curiosa para o mês que vem do que a conversa que tem agora. Porque parece que quando muda o ano, muda muita coisa na vida da gente. Mas já está em processo. Já está em processo. Já está. Mas vamos lá, Ale, como é que os signos influenciam as nossas vidas? E tem alguma influência mesmo? Porque tem muita gente que fala, isso é coisa de signo aí, funciona nada, o povo vai lá e escreve qualquer coisa e tem um bando de gente que acredita. Não, influencia bastante. Tanto que temos pessoas que são mais fixas, têm dificuldade de não ter relacionamentos sérios, tem gente que já é mais voada, tem gente que é mais espiritualizada, tem gente que é mais pé no chão. Então tudo tem sua explicação. Taurinos, pé no chão, gente de aquário, gosta muito de trabalhar com coletividade, com enfermagem, hospital, ajuda ao próximo, popular. Capricórnio, que é o seu signo, né? Sim. Capricórnio gosta muito de coisas que vão deixar pro legado, que vai deixar para os filhos, que vai deixar um estudo mais avançado, são mais tradicionalistas, então tem tudo a ver. Só depende mesmo da pessoa querer entender sobre isso. Mas essas características são comuns a todo mundo? Porque as pessoas falam, mas ela falou uma característica do meu signo que não tem nada a ver comigo. Então como é que a gente faz uma leitura adequada sobre o que está sendo falado para elas?
O ideal é... Por que acontece, às vezes, da gente não se identificar com o signo? Por exemplo, uma leonina que não se identifica com ação, com poder de liderança, né? Com uma coisa mais... como que eu posso colocar? Incorporada. Se sente, às vezes, insegura. Porque não é o signo, é o ascendente. Então, quando a gente vai ler horóscopo, por exemplo, eu sempre falo para os meus clientes para lerem os três signos. Que primeiro vai ser o signo, onde está a sua lua e onde está o seu ascendente. Porque uma vez ou outra você vai se identificar com um dos três. Ale, a gente acabou de passar por um eclipse lunar, o segundo fenômeno do ano, o próximo só 2020. Em abril. De 2023, próximo. E tivemos outros eclipses também, do Sol. Teve um do Sol agora, eclipse solar, dia 25 de outubro. Pois é, como é que... E se influenciam esses eclipses aí nas vidas das pessoas e também passagem de lua? Isso tem a ver? Tem a ver. Então, o eclipse, agora a gente teve o eclipse lunar, que foi ontem, e ele vai perdurar a ação dele durante mais ou menos uns 10 dias. Então, 10 dias antes e 10 dias depois de um eclipse, sempre vai ter essa energia mais condensada. O que é o eclipse? O que é energia condensada? Energia boa, energia ruim? É fluida, não é só no dia do eclipse que acontece. Essa sensação que tá estranha, essa movimentação esquisita, deu até certo, né? Que o assunto antes era sobre essas discussões acaloradas. E o eclipse traz isso. Então, esse momento denso, que é tenso, é onde que a gente tem que ficar mais calado, mais calmo, que a gente já está propício a ficar mais exaltado. Porque o eclipse, ele tem a função de limpar, de banir, de mexer no coletivo, na cabeça em que gira todo mundo, um popular. Então, pessoas, como o Sol é um astro masculino e a Lua é um astro feminino, e são os dois astros principais da astrologia, o que acontece? O Sol explora o ego, onde a gente está vendo muito materialismo. E a Lua, ela traz a sensação, a maternidade, sentimentos mais... profundos da gente, por isso que a gente fica tão mexido. Então, por que isso tem a ver? Porque a Lua não mexe na maré. A Lua, a gente não tem que saber sobre as estações para plantação, como que a gente planta, como que a gente colhe. Então, ela influencia nesse lado, deixando a gente mais introspectivo. E, às vezes, a gente tem que se confrontar com o passado, tem que confrontar com situações que a gente não quer conversar ou não está dando conta de explorar de uma forma melhor ali e vai ter que enfrentar. Então, assim, vai supitar. Do fundo do poço vai sair, deu conta, não deu conta, ladeira abaixo. Vai do jeito que dá. Então, quer dizer aí que tem dois movimentos bem distintos, dependendo da postura que a pessoa vai assumir nesse momento que é, digamos, delicado, que é de mudança. Exatamente. Ou então a pessoa pode aproveitar isso e fazer uma mola propulsora e chegar lá onde que ela quer, ou então se negar a esse movimento, não aceitar e aí encontrar aquilo que ela não quer? É por aí? Então, é por aí. Então, mas como é que eu faço, então, para não fazer esse movimento de descida, porque obviamente que ninguém gosta, apesar de que todo mundo tem esses movimentos também, mas como é que eu faço então para mirar para cima? Ontem eu estava conversando com uma cliente que ela perguntou exatamente isso que você falou. Aí o que eu encontrei uma história para poder figurar melhor e explicar para ela. Não tem esse negócio de cair ou levantar. Não quer dizer assim que ontem o eclipse aconteceu no eixo Escorpião-Touro. São dois signos muito intensos, inclusive são opostos. Então o melhor companheiro de Touro é Escorpião e vice-versa. Por que é tão intenso? Porque são signos que têm uma base material muito forte, mas que tem o valor da construção, então não leva a sério essa questão do materialismo. Eu trabalho, então eu tenho que ter, aquilo é meu. E Escorpião é mais profundo porque fala de renascimento. Então, a hora que você fala essa questão assim de como é que eu vou lidar com essa queda e tal, tem signos que vão sentir mais. Touro, Escorpião, Câncer, porque é de água, Libra, porque é a balança e sempre fica pendendo ali, como é que eu vou resolver isso? Eu não quero brigar, Libriano não gosta de brigar de jeito nenhum. E como que você faz?
você precisa entender que, de alguma forma, isso veio para mudar. Você está vendo como está estranho, né, tudo. E essa conjuntura que a gente tem de planetas, né, vou falar assim, mas eu sei que muita gente não entende, mas aconteceu há 200 anos atrás. E há 200 anos atrás a gente teve uma revolução que foi para depois, em 1930, a Revolução Francesa. Então, está sendo revolucionado. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de lidar com os próprios demônios. Então, para responder resumidamente, tudo é o seguinte: você vai ter que enfrentar o que você tem dificuldade. E a gente, às vezes, só liga para o material, para o dinheiro. E a gente está falando de um momento agora de espiritualidade, de autoconsciência, de empatia, de sororidade. Tanto é que a sua matéria anterior falou sobre o quê? Como que a gente pode ser mais tranquilo para discutir isso? E uma questão que a doutora Laís colocou no bloco anterior, Ale, é que a tendência é de que esse movimento tão acalorado, desse movimento, às vezes, ora de agressividade, de intolerância, vá se apaziguando com o tempo, mesmo que cada vez mais as pessoas estejam discutindo sobre política, no movimento que a gente viu nas diretas já, lá naquele movimento que retorna com uma força muito maior. Nesse cenário agora, a gente viu também muito lá quando da queda da Dilma, e agora volta com uma propulsão ainda mais vigorada. E aí, como é que a astrologia vê isso também? Que com o passar do tempo, as coisas vão caindo no eixo, e aí eu não estou falando de questionamentos, aí eu não estou falando de cobrança, porque o povo, que é o soberano, que elegeu o seu representante, tem que cobrar sim, tem que estar atuante, tem que assistir, tem que fiscalizar tudo o que acontece, mas eu falo no sentido desse sentimento aí até de agressividade, atrapalhando as relações, findando relações. Como que a astrologia vê momentos e dias melhores se aproximam? A partir de janeiro, a gente começa a melhorar um pouco essa questão da raiva. Por quê? Porque a gente está com planetas em retrogradação e que também falam de renascimento e revolução. Então, às vezes, a gente não entende por que você tem um ímpeto de fazer alguma coisa e depois você para. No final do ano, agora, a gente está mais desanimado. Independente de quem ganhou no setor político, eu acho que todo mundo está querendo o melhor para nós mesmos, para nossa família, para a educação, para a saúde. Então, o pensamento que eu deveria ter agora, realmente, e que tem a ver com a astrologia, é justamente isso. Certas coisas você não vai poder mais debater, você vai ter que aceitar e mudar aquilo de acordo com o que o outro também está te fornecendo. Então, por isso que, desde 2019... tem uma pauta que, às vezes, a gente tem que falar, que foi uma previsão que foi feita por um espírita muito famoso, que é o Chico Xavier. Ele falou de uma data limite. E essa data limite está acontecendo. Então, você repara que 2020 foi a data que ele deu, 50 anos, para a gente começar a mudar coisas que estavam muito banais, porque a gente está dando valor, estragando o planeta, a pandemia veio e mudou um pouco o foco disso, a gente teve saudade de sair numa pracinha, a gente teve saudade, valorizou um abraço. E até hoje a gente está com dificuldade. As funções que eram de rua hoje estão mais dentro de casa. Então, qual que é o pensamento sobre isso? É para a gente poder mudar, valorizar mais. Está vendo que a mulher está sendo mais valorizada. As coisas que estavam erradas em questão de feminismo, machismo, homens que batem... Está tudo saindo para fora, está ficando mais visível. É para consertar, é para eliminar. Ale, a gente conseguiu contato com a cientista política, a Juliana Fratini, então eu vou chamar ela só para ela fazer esse fechamento da nossa conversa que caminhou para cá, tanto que a gente fala, a política é presente em todos os momentos, não tem como a gente se desvencilhar dela, não tem como a gente discutir sobre isso, o que não dá, o que não é aceitável, quando a gente percebe aí movimentos de intolerância, de falta de respeito, aí é difícil mesmo compreender esse cenário e fazer parte dessa coisa toda. Ô, Juliana, obrigada por ter conseguido aí um sinal para falar nesse momento que a gente vive, presencia muitas questões, tanto de
intolerância, pessoas cada vez mais agressivas até, mas também daquelas manifestações que mostram sua preocupação com o país, com o futuro, com o cenário atual. Partindo não da análise de políticos, mas sobre política, você como cientista, como analisa isso? Do que ciência política, viu? Porque faz muito mais tempo que eu estudo astrologia do que ciência política. Ah, é? Olha, é verdade. É verdade, eu adoro. Adoro. Astróloga, viu, Ale? Pois é. Eu só peço desculpa por estar aqui no carro, porque eu vou dar uma aula daqui a pouco e a gente não estava conseguindo conectar, então eu fiquei meio um pouco desesperada aqui. Mas vamos conversar aqui. Olha, é o seguinte, de fato, a gente vive um momento muito peculiar e muito importante da política nacional. A gente precisa realmente elevar todas as nossas forças, a nossa energia, para tentar dialogar, para tentar conversar. A Ale vai dizer aí, é o planeta Mercúrio, né, Ale? É o diálogo. Isso. Comunicação, planeta Mercúrio, planeta de comunicação, mas está todo mundo muito, né? Exatamente. Então, a gente tem que utilizar a sabedoria mercuriana, nem sei como fala exatamente isso, mas a sabedoria de Mercúrio para poder conversar, para poder dialogar, para poder considerar todas as partes. A gente tem um lado hoje que trata muito de família, que é o lado da direita, né? E que vai um pouco para a extrema-direita, que defende as instituições tradicionais, que defende a religiosidade, que defende a Deus, e a pátria, e nada disso é ruim. São temas positivos. Dentro do mapa astral, eu vou fazer uma analogia política utilizando o mapa astral também, já que esse assunto está em voga aqui no programa hoje. Nós temos 12 casas. Cada casa do mapa astral representa uma oportunidade, digamos assim, um interesse, um movimento, uma coisa valorosa. E tudo isso está dentro da vida da gente, a família, Deus, a pátria, isso está em nós. Só que a gente não pode transformar esses valores em situações extremas, como veio acontecendo nos últimos anos. Do mesmo lado que o aspecto da esquerda, que valoriza mais liberdades, até liberdade sexual, o amor, nos seus aspectos mais assim, livres, digamos assim, a gente não pode transformar isso como algo que seja impositivo. A gente tem que dialogar. Tudo faz parte da vida. Acredito que seja isso, e é isso que a gente vai enfrentar, é esse desafio que os cientistas políticos, os políticos institucionais vão enfrentar nos próximos anos. E você acha que teremos aí um desfecho positivo, num ambiente pelo menos tranquilo, de discussões frutíferas, que a gente encontre a partir desses posicionamentos e ideias diferentes aquilo que é melhor para o seu povo? Você acha que os políticos que saem e os que entram conseguirão propor esse movimento de pacificação e união? Talvez, Ludmila, eu sou muito favorável à Frente Ampla, que é a grande vencedora dessas eleições. Nós não temos, equivocadamente, conforme algumas pessoas ainda acreditam, que se trata de um movimento lulista. Não é um movimento lulista, embora o Lula fosse o personagem político com mais musculatura para enfrentar Bolsonaro nesse momento, né, de eleição. Então, são duas grandes lideranças populistas, né, na forma de se
conectar com o seu povo, de poder falar. Lula com uma experiência muito mais ampla nesse sentido do que o Bolsonaro, né, eleito uma única vez nesses últimos anos. Mas é possível mudar, a gente já percebe essas mudanças até na própria composição do governo. Não será um governo totalmente petista, não será um governo totalmente de esquerda. Quando a gente vê Pércio Arruda, Lara Rezende sendo convocados para participar do atual governo, assim como Simone Tebet, que entregou e foi atrás e valorizou a Frente Ampla, nós percebemos que não se trata de lulismo. A gente quer exatamente isso, um governo que seja pacifista, incluindo também aí o Geraldo Alckmin, e que seja conciliador, que aglutine diversas vertentes de pensamento e não só uma. Acredito que a gente tenha conseguido. Ale, para fechar, então, você quer fazer uma observação? Ela estava lendo aqui alguma coisa, percebeu algo diferente, curiosidades aí? Eu achei uma curiosidade incrível. Como é que é o nome dela mesmo? Desculpa. Juliana Fratinho. Juliana. Você entende de astrologia, Juliana? Eu entendo, eu adoro astrologia. Ai, que legal. É muito interessante, né? A Ludmilla é Capricórnio, né? Que eu já ouvi aí, minha Vênus é em Capricórnio. E o ascendente dela é em Touro. É por isso que essa semana ela tá meio abaladinha também, porque a gente tá com o eclipse foi em Touro e Escorpião. E aí uma curiosidade bacana, enquanto você tava falando dos dois líderes. O Lula é Escorpião, né? E o Jair Messias Bolsonaro, ele é pisciano, mas com a casa dele terminando em Peixes e entrando em Áries. Olha que interessante. Áries é regido por Marte, que é um planeta de ação e é também um signo de fogo. Já Peixes é um signo de água e é regido por dois planetas, principalmente Netuno, que é o planeta da espiritualidade. Então, dentro da astrologia, para a gente resumir, um candidato estava fantasiando e acreditando na fantasia dele, porque piscianos têm isso. Marte, dentro de Áries, está retrógrado, o que avança a agressividade, e a temporada de Escorpião, que é revolução. Um líder que voltou lá de trás e revolucionou de novo agora, ganhando pela terceira vez. Então tem tudo a ver realmente com essa questão que ela falou, da gente não tá querendo ser esquerda ou direita, a gente quer realmente resolver as coisas. Quem tiver que seja mais pacífico, que reconheça os erros, né, do passado, falando, vamos tentar consertar. É exatamente a temporada da astrologia agora. Muito bem, Juliana. Ale continua aqui comigo. Quero agradecer a Ju, que buscou um cantinho lá no carro, sinal em meio a um tempo não tão favorável nesta quarta-feira, mas que tenhamos tempos aí de mais tranquilidade, de amor, de respeito. E, claro, as pessoas têm liberdade para se manifestarem, para colocarem as suas posições, para tentarem convencer os outros daquilo que pensam, mas é claro, respeitando uma Constituição que nos rege, fazendo isso de forma ordeira. Eu tenho certeza que um lado que estiver polarizado a isso não vai torcer o nariz para essas questões, até porque a gente vive numa democracia e um dos princípios e valores que nos sustenta também é o respeito. Ju, obrigada pela sua presença aqui, te espero mais vezes. Obrigada, Ludmilla. Amei, Capricórnio com ascendente em Touro. Obrigada. Aqui também a nossa astróloga. Até mais, obrigada, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, Ju. A gente vai para o intervalo, continuem ligadinhos aqui, porque na volta vai ser pá e bola. Vamos ver se a Lê consegue entregar algumas coisas aí, porque hoje dava papo para 3 horas, pelo menos, de programa. Minutinho só, a gente volta já. Gente,
Linda, eu tinha tanta coisa para conversar ainda, tanta coisa para falar, porque essa questão de signo intriga, tem muita gente perguntando aqui do signo dela e tal, mas só para a gente fechar nesses minutinhos que eu vou passar um pouquinho mais para ler, falar da previsão rapidinho dos signos, então, para essa semana. Respiraremos mais aliviado diante a esse turbilhão também provocado por um eclipse? Vai precisar de muita paciência e cautela, principalmente signos de fogo e de ar. Então, para essa semana, eu trouxe um resuminho aqui, é marcado por rompimentos, não é uma semana boa para fazer investimentos, não é legal também assinar contratos longos ou viagens longas. Seria interessante viagens mais curtas, vou falar os signos. Então, é uma semana de regeneração, remodelação e também tem tendência muito grande à separação. Então, ou seja, uma semana complicada. Vai puxar perseverança e paciência. Com o pé de ser muito bad. Então, quem tem que ter atenção? Aquele negócio, tipo, explode qualquer hora. Mas, da partir do dia 15, 16, começa a dar uma diminuída, melhorar. Arianos, sorte em viagens curtas, para poder dar uma relaxada e tentar reduzir essas discordâncias e querer estar certo em tudo. Tá? Taurinos, vai ter dificuldade no amor essa semana, porque tá querendo sambar, mas não tá deixando o negócio chegar, quer mandar em tudo, né, dona Ludmila? O quê? Eu gosto de pegar no pé dela, gente, porque a gente tem o mesmo signo. Eu sou capricorniana. É só quando convém, né? Não, eu gosto de ser Capricórnio. As pessoas, quando a gente fala de Capricórnio, vem com uma lista de coisas, eu falo, opa, calma lá, respira, vamos conversar melhor sobre isso. Então, o Taurinos vai ter que tomar cuidado com romances e com aquela vontade de ir lá nos aplicativos dar uma comprada nas coisas. E pode ter problemas com eletrônicos também, tá bom? Cuidado com os gastos supérfluos. Igual eu falei, geminianos vão ter projetos novos, porque Gêmeos adora o caos, né? Adoro o caos, geminiano adora tá pegando fogo, ele adora. Então, pode ter oportunidade no trabalho, com projetos novos, com ideias novas que antes não eram aceitadas e agora pode acontecer, porque tem uma comunicação muito grande, né? Então, focar mais na lógica das escolhas e tentar também ser mais dinâmico aí com o pessoal. Cancerianos, resolver pendências de família, evitem procrastinação e respirem fundo antes de discutirem, por favor. Leão, tentar ser mais diplomático, porque Leão também é um signo de muita liderança e eles não gostam de ficar para trás. E como esses dias estão mais tensos, pode acontecer de dar uma esquecida. Aconteceu o fato que a dona Ludmila, que ela esqueceu, eu fiquei magoada, porque eu tenho um ascendente Leão. Eu falei um negócio ali no sofá aquela hora. Aí você não tá te escutando, mas aí você continua prestando atenção e eu, poxa, eu queria um elogio, ela faz isso. Leão adora ser reconhecido. Se você tiver um leonino na sua casa e ele te dá uma bala e você não reconhecer que ele te dá uma bala, fica puto. Eu fico puta. Você ficou chateada? Essa segunda parte eu não... É o negócio do ego, né? É o negócio explora o ego, mas não é chateada. Eu fiquei, poxa, ralei tanto, consegui. Ela queria que ela reconhecesse que uma mulher importante... Tá maravilhosa, tá linda, obrigada. Tava 1001 e te escutando e te vendo. Para. Então, só foi uma piada pra galera. É isso que a gente tem que fazer. Mas eu faço isso, eu não tenho dificuldade. As pessoas têm... Olha lá, tô passando o tempo. As pessoas têm dificuldade de elogiar os outros, eu não tenho nem um pingo de dificuldade, porque eu acho que nós devemos olhar pelo outro, sabe? Você viu que eu elogiei o outro moço, né? Ai, obrigada, você gravou, ficou ótimo. Eu adoro fazer isso também. Virginianos, cuidado com pressão no trabalho. Perseguição, Escorpião, pelo amor de Deus, controla a ira e não mate ninguém essa semana, por favor. Mas vai dar muito certo sobre essas questões profundas. Vão conseguir falar sobre isso melhor. Sagitário, autoconhecimento para essa semana também. Pode reaproximar a família. Capricórnio, imprevistos financeiros. Dificuldades, às vezes, em mostrar o sentimento, porque são secos. Tô sempre lascada. Você falou comigo, você falou com essa semana, eu tô surtada. Aquário, mais tranquilidade também, sobre a coletividade, porque pega fogo muito rápido e todo mundo para ele todo mundo tá errado, né? O aquariano acha que todo mundo é neurótico, ele tá certo. E piscianos também tem muita sorte daqui para frente até meados de maio, com dinheiro.
dinheiro, porque é a época do peixes, é do pisciano. Então, se tiver controle emocional e não sair apaixonando por qualquer pessoa no meio da rua e também controlar mais, né, o sentimento de não achar que o outro tem que saber o que você está sentindo, dar espaço para ele falar, vão ter muitos projetos aprovados e dinheiro no banco para o final do ano. Opa, gostei dessa previsão. Ale, mês que vem você está aqui, porque aí a gente vai fechar 2022, já pensar no ano que está quase chegando. Exatamente, queria agradecer e também pontuar que eu estou no Jornal 140 do Rio de Janeiro, sou colunista diária agora, fixa, né? Toda semana tem um horóscopo lá, e aí todo mês trago esse resumo para vocês aqui também no NTV. Show de bola, taróloga, astróloga, entende de tudo e mais um pouco. E a gente sempre gosta de bater um papo com ela, mas eu já acabei, já estourei, mas a Ale volta no mês que vem, dando dicas pra gente. Gostei dessa coisa aí por semana, a gente pode falar também sobre legal, isso. Né? Eu não anotei o nome da pessoa, mas quem ganhou a cesta com o pato, que eu fui colocando aqui rapidinho, porque depois todo mundo acertou, belezinha, é do 99922, final 85. E quem ganhou um presente da Água de Cheiro, Patos de Minas, foi a Leninha, do 99184, final 39. Depois o pessoal foi todo acertando. Que é um creme hidratante. Acertou. E esse aqui é lá da Água de Cheiro. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram aqui conosco. Beijo no seu coração. Paz, amor. Dias melhores, com certeza virão. É assim que a gente tem que pensar para nós, para os que estão à nossa volta e também de uma maneira mais ampla para o nosso país. Obrigada pela sua companhia. Boa noite.